Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Olá, sejam muito bem-vindos em mais um programa Universo Mais. No programa de hoje você confere uma entrevista com o professor de inglês Otávio Martins e um bate-papo sobre auriculoterapia com a terapeuta integrativa Carla Kumper. Vamos conhecer o programa de estrangeiros e seus direitos com a Renata Fatah. Isso e muito mais você confere aqui no nosso programa. Está preocupado com a sua saúde? Quer melhorar a sua qualidade de vida? Então vem aqui com a gente, escuta que essa reportagem é para você, essa entrevista. Você conhece a auriculoterapia? Então hoje é dia de você conhecer um pouquinho sobre essa modalidade de terapia complementar e quem vai falar um pouquinho para a gente sobre ela é a Carla Kumper, que é terapeuta integrativa. Seja muito bem-vinda, Carla, aqui no nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Ô Carla, e aí fica a dúvida, o que é a auriculoterapia? Bom, a auriculoterapia é uma metodologia que faz o diagnóstico e também trata doenças através da orelha. Então, qualquer doença, desde dores crônicas ou agudas até questões psicoemocionais ou fisiológicas, orgânicas, né? Ansiedade, estresse, relaciona toda essa parte. Isso, a parte hormonal, as dores, como eu disse, tanto as agudas como as crônicas, ansiedade, depressão, traumas, tudo isso a gente consegue tanto fazer esse diagnóstico e também já tratar. E como que funciona esse tratamento? Tá. Primeiro, a gente começa com uma anamnese bem detalhada, né, do paciente e depois a gente vai direto já para a maca. Na maca, a gente faz uma análise já com o aparelho. Que legal, com esse aparelhinho que você trouxe aqui. Isso, existe uma caneta diferencial que a gente usa, a gente percorre toda a orelha, tanto a direita quanto a esquerda, são as duas que a gente avalia. E com o próprio aparelho, existem pontos, né? A gente faz uma avaliação completa e quando há alguma disfunção em um determinado órgão, o aparelho vai apitar ali relacionado a algum lugar ali da orelha. Então, a orelha, para quem não sabe, ela seria um feto invertido. Então, o lado direito seria a orelha direita e a orelha esquerda seria o lado esquerdo. Então, a gente consegue fazer, tendo essa visão, né, a gente consegue fazer esse diagnóstico com o próprio aparelho. Que legal, e qualquer pessoa pode fazer esse tipo de tratamento, qualquer idade. Isso, desde bebês, né, as pessoas podem ser tratadas desde bebês até as idades mais avançadas, né, os idosos. Quais os benefícios desta terapia? Os benefícios são inúmeros, né, primeiro é você conseguir tratar coisas sem necessariamente ter o aporte químico, né, são estímulos físicos que não são invasivos. Então, acho que esse já é um primeiro benefício, né? Você não se tornar dependente de um medicamento, por exemplo. E os benefícios em relação à saúde são inúmeros. Desde o primeiro estímulo que a gente faz, algo já está acontecendo ali para o equilíbrio do nosso corpo. Então, se você vem com uma dor, a dor vai diminuir. Se você está com ansiedade, claro que cada pessoa é única, né? Não é todos que vão ter o mesmo resultado. Mas desde o primeiro estímulo você já sente uma diferença. É um tratamento indolor, né? Fica aquela dúvida que todo mundo fala, mas eu vou sentir dor, não vou sentir dor. Como que funciona essa parte, não? Então, vai depender muito da pessoa, na verdade. Porque assim, como eu disse, existem algumas ferramentas para você fazer o tratamento. Então, o diagnóstico é feito com esse aparelho, com essa caneta. O tratamento a gente pode fazer com a agulha. E a agulha é uma agulha muito pequenininha, que em casos de dor a gente precisa usar, principalmente nos casos de dor. Né? Se a pessoa está com dor, é com a agulha que a gente trata. Então, a agulha, não posso falar que você não vai sentir nada, você sente alguma dorzinha. Mas assim, eu trato crianças, é super suportável, a dor é só no momento de você colocar ali a agulhinha na orelha e depois não é uma dor que fica pulsante, né? É uma dor que passa. Agora, com tanto o laser, que também é uma possibilidade, é indolor, e quanto a nossa caneta diferencial também, que é estímulo elétrico, também você tem uma sensibilidade, mas não é uma dor, tá?
É super bacana. São 3 formas, então, que você aplica, através da agulha, do laser... Isso, e da frequência. E da frequência. Da frequência, isso. Certo. Então, a dor é exatamente na hora que acha o ponto ali, aquele pontinho lá que está o problema. Exato, na agulha, na verdade, porque Entendi. esses outros dois não têm dor. Agora, na agulha, se você está tratando uma pessoa que está com uma dor, já está com aquele órgão inflamado, então ele vai sentir um pouquinho mais de dor, mas é muito suportável. Ah, então tá bom, menos mal, né? Sim. Sim, ninguém se esquiva. Sim. E existe algum tipo de contraindicação para esse tipo de tratamento? Não existe contraindicação. A auriculoterapia, ela exige que você seja formado na área da saúde. Então, cada profissional, ele vai atuando ali na sua área, ele sabe, né, até onde ele pode chegar com o seu tratamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico assim que a gente escuta bastante, que são as dores em casos de pedra no rim. Por que não é legal eu fazer o estímulo? Porque se existe realmente uma pedra, a pessoa está com dor, primeiro que eu não posso aliviar essa dor. A pessoa precisa procurar um atendimento médico. E segundo, que dependendo do estímulo, eu posso forçar a expelir essa pedra. Então, essa seria, por exemplo, uma contraindicação. Então, a não ser que seja um profissional da saúde que esteja num hospital, por exemplo, ele poderia fazer, mas eu, na clínica, jamais faria isso, entendeu? Então, por isso que cabe a cada profissional na sua área. Legal. E hoje, você atende mais quais tipos de casos? Olha, acho que disparado a questões de saúde mental mesmo, ansiedade, depressão. Eu acredito que sejam essas duas vertentes que mais chegam assim até mim, e questões de vícios, traumas também, né? Para mim, eu acredito que sejam essas as maiores procuras. Você sentiu um aumento nessa parte aí, do emocional mesmo da pessoa? Sim, principalmente pós-pandemia, houve bastante, um aumento. sim. Mais homens, mulheres? Mais mulheres. Mas não que seja... uma regra. Mas na verdade é porque as mulheres procuram mais atendimento, né? Que os homens não tenham, né? Mas as mulheres ainda procuram mais por atendimento. Que seja médico, enfim, para cuidar da saúde, eu acredito que as mulheres procurem mais. Uma dica para quem quiser realizar esse tipo de tratamento com você, como que funciona, como pode procurar? Olha, eu tenho as minhas redes sociais que eu procuro deixar atualizada no Instagram, que é Carla Comper Terapeuta, e atendo também numa clínica chamada Carvalho de Oliveira, que fica em frente à Santa Casa, e também agora eu comecei a atender numa outra clínica em frente à Praça do Faveral, que é a Felicitar. Então, eu consigo atender nesses 2 lugares. Existe uma curiosidade dentro desse tratamento? Algo que você possa compartilhar aqui com a gente? Que as pessoas podem aí querer especular um pouquinho mais sobre esse assunto? Olha, eu acho que uma curiosidade, que na verdade existe uma confusão sobre quando a gente fala de auriculoterapia, as pessoas relacionarem a acupuntura ou a medicina chinesa. Então, uma curiosidade é que a auriculoterapia clínica, ela veio da medicina tradicional ocidental, que é a nossa medicina. Ela foi criada por um médico francês, né, o Dr. Paul Nogier. Então, eu acredito que essa seja a maior curiosidade, porque muita gente ainda confunde com a medicina chinesa. Então, é um tratamento ocidental, né, o tratamento da nossa medicina mesmo. Legal. Tem algum tratamento que você já realizou, que você pode pontuar aqui para nós? Como é que foi? A evolução dele, trazer um pouquinho desse conhecimento para nós? Tá, vamos lá. Eu vou falar de alguns casos que, na verdade, todos a gente sempre se surpreende. Sim. Mas vou contar assim, um dos primeiros casos que eu atendi na pandemia, né? Logo que as pessoas já podiam fazer algumas visitas ali com máscara. Eu tive um atendimento de uma paciente que ela tinha tido Covid e mesmo tendo, ela não estava mais com o vírus, algumas semanas já, ela ainda tinha perdido o olfato e o paladar. Não tinha voltado depois de muito tempo. Então ela me procurou, eu fiz o atendimento com ela e a orientação que a gente tem cada ser humano é único, então a gente tem um prazo ali para você começar a sentir os
seus benefícios. Então, algumas pessoas são em 24 horas, 48, às vezes até uma semana. Então, eu falei, né, eu dei essa informação para a paciente para que ela não viesse com a expectativa de que sairia dali, né, já Sim, curada, né? Mas, assim, durante o atendimento, ela, antes de terminar, na verdade, dela sair da maca, o olfato dela voltou e tinha um cheiro de café ali na sala e ela conseguiu sentir o cheiro e ela voltou muito feliz. Então, foi surpreendente porque foi muito rápido o estímulo. Então, de semanas, ela estava sem sentir os cheiros, né, e os gostos, e ali no momento da maca ela conseguiu ter essa percepção. Sim. Então, foi uma coisa assim, bem interessante. E vários outros casos, por exemplo, uma paciente que estava com uma virose, ela tinha ido ao médico, ia começar a fazer o tratamento já com medicamento, eu fiz o tratamento nela, no dia seguinte ela já estava normalizada, já não estava mais precisando de medicamento nenhum, mas em contrapartida dos pais, né, que não tinham feito o tratamento, ficaram ali uma semana naquele ciclo de virose, então foi outra coisa bem surpreendente até para os pais mesmo, né? Então, acredito que esses dois é o que me vieram na mente agora. São os que mais te trouxeram essa experiência de resposta rápida, sim, né? Sim. Nossa, mas que bacana essa troca de experiência, muito bom a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa terapia aí, né, complementar, né, que muitas pessoas desconhecem. Eu mesmo não sabia exatamente, confundi com a acupuntura a princípio, mas muito legal o seu esclarecimento. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, viu, Carla? Obrigada. Foi muito bom. É isso aí, agora vamos de quadro de Nova MAC, movidos pela inovação. Ótima dica para quem quer empreender. Então não saia daí que daqui a pouco estamos de volta após um breve intervalo com a entrevista com o professor Otávio Martins. Estamos de volta e para dar continuidade no nosso programa de hoje, vamos trazer um pouquinho de inclusão e abertura ao público em geral para o curso gratuito de inglês do projeto English Connect. E hoje o professor Otávio está aqui no nosso estúdio. Bem-vindo, professor. Seja muito bem-vindo. Ele também faz parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? E para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, Otávio, conta um pouquinho para a gente como que funciona, qual a origem dele. É um projeto já antigo, de décadas, né? Sim, a igreja, como ela tem muitos missionários pelo mundo todo, ela tem muita experiência com o aprendizado de línguas. Então, ela desenvolveu esse curso chamado English Connect, que nesse caso ensina o inglês para as pessoas, né? Nesse caso é um módulo básico que a gente está oferecendo. Certo. E como que funciona? A pessoa que quiser se inscrever, quiser participar, é aberto ao público hoje, né? E qual faixa etária? Então, é aberto ao público, é um curso gratuito, a gente só pede o compromisso da pessoa, né? Começar e terminar, são 25 lições. Vão ser uma aula por semana e a idade é a partir de 12 anos de idade, desde que os pais autorizem, né? Se for menor de idade. Então, existe um formulário de autorização. Otávio, como que funciona as inscrições e quando inicia o curso? O curso vai ter uma aula inaugural dia 9 de março, no sábado, mas o curso inicia dia 16, sábado dia 16, às 17 horas, aqui na Vila Xavier. Nós pedimos que as pessoas compareçam presencialmente no sábado, dia 16, às 17 horas, para poder fazer a matrícula e inscrição. E é um inglês básico, né? Uma introdução ao inglês. Fala um pouquinho pra gente dessa parte, né? Existem muitos missionários que você comentou comigo ali, né? Enquanto a gente iniciava essa entrevista, para que as pessoas conheçam um pouquinho esse trabalho também.
É um curso básico e eu mesmo sou professor, né, nessa fase, nesse módulo. Talvez no módulo seguinte seja um outro professor. E a gente tem esses missionários norte-americanos, né? Então a pessoa vai ter oportunidade de ter, às vezes, aulas com americanos nativos, o que é um grande diferencial. Como eles estão aqui, eles vão fazer, de vez em quando, eles vão ajudar na aula de inglês. É apenas aula de inglês, não, apesar de ser na igreja e ser promovido pela igreja, é apenas uma aula de inglês, tá bom? E tudo gratuitamente, né? Tem um trabalho de conversação também, que isso ajuda bastante no desenvolvimento, né, professor? Sim, é uma aula basicamente de conversação. Existe gramática, né, a parte teórica, mas ela é apenas o necessário para que as pessoas consigam se comunicar. E tem também todo um suporte online também. É um curso bem robusto, como você falou, ele já tem décadas de existência, né? E a igreja sempre oferece esse curso e agora está surgindo essa oportunidade aqui em Araraquara. E é um período longo, um período mais curto? Qual que é o período exatamente? É aproximadamente de 4 a 6 meses, porque são uma aula de 1h30 por semana. Então, isso vai dar mais ou menos 4 a 6 meses de duração. Certo. E as inscrições, elas são presenciais, né? Presenciais. A gente pede que a pessoa venha pessoalmente no sábado às 17 horas, 5 horas da tarde, no endereço que vai aparecer. E lá ela vai se inscrever se ela quiser. Tem um quiser. horário específico? 17 horas, 5 horas da tarde. Sempre esse horário? Sempre esse horário, Às vezes pode ter alguma variação, mas a gente avisa antes, mas geralmente vai ser isso, sábado às 17 horas. Para quem está em casa, gostou dessa oportunidade aí do curso e quer conhecer um pouquinho mais sobre a igreja também, que tem um trabalho por trás de tudo isso. Conta um pouquinho para a gente. Então, a igreja, o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Às vezes o pessoal conhece como os Mormons, né? Sim. E também é muito fácil as pessoas terem visto os missionários, que são aqueles rapazes de camisa social e gravata andando por aí. Então, é essa a igreja. E a igreja, ela se esforça muito, ela investe bastante nesse tipo de serviço. Não só na questão do ensino religioso, para aqueles que tiverem interesse, mas também prestando serviços de várias formas. Por exemplo, existe o programa Mãos que Ajudam, que é um programa nacional muito famoso, em que a igreja procura prestar serviço. Então, é uma forma da igreja contribuir com a comunidade, ensinando a língua inglesa, no caso, que é extremamente útil para as pessoas, não só para elas poderem evoluir na carreira, como também muitas vezes elas vão ter acesso a toda uma literatura que às vezes não está disponível em português, mas está disponível em inglês. Então, é uma forma de contribuir com a comunidade de alguma forma. Os alunos recebem um certificado no final do curso, tudo certinho? Sim, eles recebem um certificado. Eles fazem as provas online. Tem uma plataforma online do English Connect. E eles vão ter todo o suporte necessário. Só precisa ter o compromisso de continuar, não parar, não desistir, né? A força de vontade de continuar mesmo, né? E a igreja, ela traz também mais de um projeto, né? Pelo que você está comentando, ela trabalha várias outras vertentes aí. Como que funciona esses trabalhos sociais? A igreja, ela tem um interesse muito grande de contribuir. Por exemplo, aqui próximo no UPA, daqui da Vila Xavier, a igreja cedeu o prédio. Como nós estávamos naquela ocasião do Covid e a igreja não estava sendo usada, porque nós não podíamos nos reunir, então a igreja imediatamente ofereceu o prédio para que fosse usado pelos serviços médicos da cidade. Então a capela, que é uma capela grande, bonita, bem estruturada, ela praticamente virou um anexo da UPA. Então, esse foi um exemplo bastante que nos deixou muito felizes e orgulhosos de participar. Mas a igreja também tem vários outros programas, como, por exemplo, esse que eu mencionei, que é o Mãos que Ajudam, que é um programa que todo ano tem um tema. Então, a gente procura estar, por exemplo, nas escolas, nos hospitais, sempre procurando prestar serviço para a comunidade.
Sempre um trabalho voluntário. Sempre é voluntário. Voluntário é a palavra-chave. Ninguém é remunerado, faz por amor. Sim, e um diferencial, né? As portas sempre abertas aí ao público em geral. Otávio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa hoje, viu? Obrigado. E você aí de casa, gostou? Continua aqui com a gente. E agora vamos de Viracopos. A vida é uma festa. Sabe quando dá vontade de comer aquele docinho no meio do dia? Então, aqui na Viracopos você encontra essa e muitas outras opções. Aqui você encontra paçoca, pé de moleque, doce de leite, doce de abóbora com coco, batata doce, suspiro, Maria mole e muito mais. Então não perca tempo, vem pra cá, Viracopos, a sua vida é uma festa. Direitos, um assunto tão importante e que muitas vezes desconhecemos, né? Hoje nós vamos trazer aqui no nosso programa as políticas públicas para imigrantes e refugiados. Olha só que bacana. Muitas pessoas desconhecem e Araraquara tem esse tipo de serviço. Olha só, e nós estamos aqui com a Renata Fatah, que é coordenadora de Direitos Humanos da Prefeitura. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, Renata. Muito obrigada, Malu. Renata, para que as pessoas conheçam, né? Eu mesmo desconheci esse tipo de trabalho, é um trabalho recente. Sim. Como que funciona? Malu, a gente tem construído política pública para imigrantes já tem um ano, né? E a gente demarcou a Coordenadoria de Direitos Humanos como o espaço, né, para acolher, para receber o imigrante, né? E juntamente a gente tem um trabalho intersetorial com outras secretarias, principalmente com assistência social. Então, na coordenadoria, a gente tem feito regularização dos documentos, né? Porque o imigrante, quando ele chega, muitas vezes ele tem dificuldade de ir até o espaço, né? Neste caso a Polícia Federal, conseguir acessar os documentos, quais documentos. Então, a gente faz a regularização de documentos, tanto a emissão de CPF, tanto quanto o RNM, que é o Registro Nacional Migratório, como se fosse uma espécie de RG. E a gente também oferta o curso de português. Né? O imigrante, quando ele chega, ele encara diversos obstáculos, além dos documentos, né? A falta de regularização, o idioma acaba também sendo um dos maiores obstáculos, que muitas vezes impede dele acessar um serviço público, dele ser inserido na sociedade como um todo. E como que funciona esse curso, né? É concedido tipo, durante o ano todo, essa abertura dessas vagas, ou não, tem um período específico? Tem um período específico, né? Nós abrimos a primeira turma que iniciou, salvo engano, em agosto do ano passado e nós fizemos em dezembro a entrega do certificado para essa primeira turma. Nós tivemos em torno de uns 67, 68 imigrantes que receberam esse certificado. Agora nós estamos com as inscrições abertas para a turma que já iniciou no ano passado, então tem uma segunda modalidade, né, que a gente vai avançando no curso, e para imigrantes que acabaram de chegar no município e que querem acessar o curso de português, então a gente tem também uma turma nova, tanto para uma turma que já iniciou a modalidade e outra para uma turma nova. O curso de português ele é construído com parcerias, então a gente tem parceria com a Unesp, né, através da Ramin, que os professores acabam dando as aulas. A gente tem parceria com a Escola de Governo aqui do município, com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação também. E onde é realizado o curso? O curso é realizado no NEJA, que fica ali na Rua 5. Ah, legal. E para a gente entender um pouquinho mais como que funciona esse trabalho, como vocês chegam até esses imigrantes? Eles procuram? Como que eles ficam sabendo? Como que funciona essa parte? Malu, como a gente iniciou há um ano, né, o nosso trabalho inicial foi de promover, né, da gente reverberar essa informação de que a Coordenadoria de Direitos Humanos passaria a promover política pública para imigrante e principalmente a receber os imigrantes, a acolher eles, né? Sim. E então a gente chegou até a iniciar, fazer um cartaz, na qual está em 4 idiomas, árabe, persa, inglês e espanhol, na qual a gente deseja boas-vindas para os imigrantes, coloca o endereço, o número de WhatsApp. E esse cartaz a gente foi colando nos CRAS, na UPA, né, nas 3 UPAs aqui do município, nos postinhos de saúde, que são os espaços que, quando o imigrante refugiado chega, são os primeiros espaços que eles procuram. Então, a gente foi construído com a rede de que, quando chegasse imigrante, refugiado, que eles nos procurassem.
Que legal. E esses idiomas, eles foram selecionados pelo motivo de ser o maior público? Exatamente, né? Então, o espanhol acaba sendo uma demanda maior, muito por conta que a gente tem bastante venezuelanos, eles são em números massivos. A gente tem colombiano, cubano, boliviano, paraguai. A gente colocou o persa, porque a gente tem recebido famílias afegãs aqui. O árabe, porque a gente tem famílias palestinas, libanesas, sírias. Né? E o inglês, que acaba sendo um idioma acessado pelo mundo todo, né? Sim, e é realizado um tipo de acompanhamento? Depois que vocês têm contato com essa pessoa, faz toda a documentação, contribui com a questão da certificação, por conta do curso de português. Como que funciona? Existe um acompanhamento? Vocês ficam em contato com essas pessoas? A gente fica em contato, sim. A gente tem até um grupo de WhatsApp. A gente sempre pergunta para o imigrante, para o refugiado, você tem interesse em participar desse grupo? E a gente está sempre em constante diálogo, porque eu preciso entender, a gente está até terminando de elaborar um sistema de mapeamento do imigrante, né, na qual a gente vai inserir na assistência social, na educação, na saúde, né, nos serviços públicos aqui do município. Eu preciso saber quem são esses imigrantes, de onde eles vêm, a cultura, a etnia. Em cima disso, eu começo a promover política pública. Então, em cima disso, a gente já está promovendo algumas políticas públicas. Nós tivemos no último sábado uma aula explicativa de políticas educacionais para imigrantes. Eles têm muito interesse de serem inseridos, né, no ensino superior. Então, a gente fez uma aula para entender quais são as demandas deles, quais as necessidades e, quem sabe, futuramente construir um cursinho pré-vestibular para imigrante. Então, essas são umas das questões que a gente trabalha. Uma perspecção aí de futuro para essas pessoas, né? Sim. Muito bom, muito bacana. E existem várias ações que vocês realizam dentro da coordenadoria, né? Como é que funcionam essas ações? A Coordenadoria de Direitos Humanos, ela tem assessoria de política LGBTQIA+, assessoria de pessoa com deficiência, assessoria de política para a juventude. Além da gente trabalhar a pauta de imigrante e refugiado, a gente tem outras pautas como idoso, como criança e adolescente. Então, tudo que envolve direitos humanos, a coordenadoria tem tocado. Então, para quem não conhece aí de casa, além dessa pauta importante que nós estamos trazendo aqui, esse tema dos estrangeiros e refugiados, a coordenadoria existem várias outras ações. Então, para você que precisa de algum outro direito, né, as portas estão abertas. As portas estão abertas, podem nos procurar. Ficamos na Rua Voluntários da Pátria, o número é 2438, no centro. Renata, só para a gente ter uma noção, no município, houve um aumento desses estrangeiros e refugiados? Malu, a gente não consegue dar um número exato, né, desse aumento, mas houve sim. Muito em razão da sanção da lei que nós tivemos no final do ano passado, no dia 23 de dezembro, na qual institui a política de atendimento ao imigrante e refugiado. Essa lei, ela prevê, além de ressaltar, né, de resguardar os direitos e deveres que é previsto na Constituição, ela também facilita a entrada dos imigrantes e refugiados a acessarem as políticas sociais aqui previstas no município, ofertadas no município. Sim, maravilha. E tem algum recado que você gostaria de deixar aqui para a gente encerrar? Gostaria de deixar, sim, o curso de português está com as inscrições abertas. Então, se você conhece algum imigrante, algum refugiado aqui no município de Araraquara que tenha interesse de cursar, né, de fazer o curso de português, o link está no site da Prefeitura e as inscrições vão até o dia 25 de março. Também gostaria de mencionar que no dia 20 de março, às 19 horas, na Biblioteca Municipal, nós teremos a Conferência Livre Local com o tema Cidadania Além das Fronteiras, Desafios e Perspectivas sobre Imigrações, Refúgio e Apatridia. Então, no dia 20 de março, às 19 horas, na Biblioteca Municipal. É isso aí, então anota os recadinhos e não percam. Renata, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, E as Malu. portas estão abertas, viu? Para quando quiser. É isso aí, gente. O programa está chegando ao fim. Já está com aquele gostinho de saudade, mas semana que vem tem mais. Acompanha nosso programa Universo Mais nas redes sociais e também no canal TV Morada do Sol.
Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação.